Deixa eu ver. Vamos pra lá. Vamos pra lá. Foca aqui nela, ó. Focou? Ai, ela quer sair. Vai lá. Focou nela? Não. Droga. Ó pra lá. Fala oi. Cadê o seu oi? Cadê o tchau da Alice? Um oi que pode ser tchau ou tchau que pode ser oi? Tanto faz, né? Muito bem. Muito bem, Armada. Muito bem. Assim, oi, gente. Eu sou a Alice. E eu sou a Marília, mamãe da Alice. Né, Alice? Essa aqui é a Luna. Vem cá, Luna. Essa é a Luna, maluca. Tá bom, desce. Não, ela não gosta muito da Alice, mas tudo bem. A Alice gosta dela. Tadinha da neném. Pega, neném. É. Então, a gente conversou, eu e a Alice. A gente já tem um Instagram. E aí a gente conversou. Tá vendo? Aquela conversa, né? Eu não tô enganando vocês. Ela conversa e joga a neném lá longe, pegar a neném. É a neném. E aí a gente decidiu criar um canal pra poder compartilhar melhor o nosso dia a dia, a nossa experiência. Né, Alice? Minha primeira vez como mãe, a primeira vez dela como filha, né? E aí a gente vai contar. Ih, agora a neném foi lá pra longe. Como é que faz agora? Efeitos especiais. Então, deixa eu começar do começo, né? Vamos começar contando do começo. Nós estamos em 2019 agora. Começo de 2019. A Alice está com um ano. Um ano e pouquinho, quase um ano e um mês. Toma, neném. E eu descobri que eu tava grávida em junho de 2017. Comecinho de junho. A gente começou a morar junto, eu e o Leandro, em agosto de 2016. Aí a gente já falava em oficializar que a gente tá junto desde 2012. Então tem um tempão já. Aí a gente falava em oficializar nosso relacionamento. Só que aí a gente tava enrolando até que em junho, pega a neném. Pega a neném. Eu vi que eu tava grávida. Eu descobri que eu estava grávida. E aí a gente oficializou tudo em outubro do mesmo ano, 2017. É o quê? Então, em junho de 2017, eu descobri que eu tava grávida. E aí, pra poder, mais precisamente no dia 4 de junho foi quando aconteceu, né? Porque eu tenho um aplicativozinho no celular, que aí eu fico controlando direitinho a questão do período fértil e tudo mais. E aí, eu descobri mesmo, eu fiz o teste no dia 23 de junho. E aí eu descobri que eu tava grávida. E aí foi contando pras pessoas. E uma das coisas mais legais da gravidez que eu achei foi a reação das pessoas quando eu fui contando, sabe? Tipo, eu contei pros meus amigos, eles quase choraram. E eu contei pra minha mãe, ela pulou em cima de mim. E a minha sogra ficou super feliz, me abraçou e tal. Meu pai também, porque da parte da minha família é a primeira neta, né? Então, foi muito legal. Foi bem bacana, foi bem bonitinho, foi bem especial. E aí nós fomos seguindo as semanas. Eu criei o Instagram dela depois que ela tinha nascido, mas o meu Instagram, que eu vou colocar aqui embaixo pra vocês, o meu e o dela. O meu Instagram eu fui usando como um diário, depois que eu engravidei. E aí eu fui contando mais ou menos as semanas, assim, o que eu tava sentindo, o que eu tava passando e tudo mais. Porque é uma mudança muito grande, muito grande. E assim, diferente do que muita gente vê de famosos e tudo mais, não é uma coisa 100% positiva, mas também não tem aquele negócio de você não romantizar a gestação e você dizer que é uma coisa ruim, porque não é ruim, é incômodo.
isso é incômodo, porque realmente você enjoa, você... No meu caso, o primeiro sintoma que eu tive foi a tontura. Eu comecei a ficar muito tonta, até deitada eu sentia que eu tava tonta. E aí eu fiquei tonta, eu tive enjoo, eu tive azia, deixa eu ver, o que mais que eu tive? Eu tive dormência nas duas mãos, sério, na ponta dos dedos, assim. Eu não conseguia sentir nada, tipo a textura das coisas, nada durante a gravidez inteira. Eu tive síndrome do túnel do carpo nos dois pulsos, quando eu fazia assim, doía muito, ainda dói, o direito ainda dói, o esquerdo já tá 100%, mas o direito ainda dói. Mas é porque também eu sou destra e aí tudo que eu faço é com a mão direita, então acaba que força, então quando eu mexo assim, dói. Mas eu comecei a ter essas dores na gravidez, chama síndrome do túnel do carpo. E aí eu tive na gravidez, eu fiquei sem paladar na gravidez, então tipo, eu comia pra matar a minha fome, mas eu não sentia o gosto de nada, era muito estranho. Mas faz parte, né? Mas assim, eu tentei me controlar bem na questão da alimentação. Eu comia o que eu tinha vontade, até porque você enjoa muito e muita coisa você deixa de comer porque você não consegue sentir nenhum cheiro, sabe? Então você tem que comer o que dá vontade, não exagerando, óbvio, claro que não, tem que ter o equilíbrio. Mas eu comi o que eu tinha vontade, mas eu tentei me controlar na questão do peso. Então na gestação inteira eu engordei de 10 para 11 quilos, mais ou menos. E do meio, mais ou menos com 20 semanas, que é mais ou menos a metade da gravidez, porque a gravidez tem 40, vai até 41 a 42 semanas, né? O pessoal, quem nunca ficou grávido, fala de mês, 9 meses e tudo mais, mas se for para analisar, são quase 10 meses de gravidez, né? E da metade da gravidez pra frente, eu comecei a ficar muito inchada. E aí, nos pés, nas mãos, minha boca, meu nariz. Nossa, meu nariz e minha boca parecia que eu era outra pessoa, era muito estranho. Mas eu fiquei muito inchada. E aí, nas consultas de pré-natal, a médica falava que era normal, que eu tava bem, media minha pressão, tava ok, media meu peso e media um monte de coisa. E tava ok, mas aí num certo momento ela viu que a minha pressão aumentou. E aí na consulta seguinte estava alta também. E aí eu fiz exame pro coração, eu fiz um monte de exame cardíaco. E aí viu que realmente eu tava com pressão alta na gravidez. E aí eu passei a ter consultas mais regulares e exames mais regulares, né, de sangue e de ecografia, pra poder acompanhar. Eu não cheguei a ter pré-eclâmpsia nem nada do tipo, mas eu tive pressão alta. E isso fez com que a Alice nascesse um pouquinho antes do que era previsto. Ela não é prematura, mas ela nasceu um pouquinho antes da hora que estava previsto para ela nascer, né? Porque assim, ela estava prevista para nascer no dia 25 de fevereiro de 2018, que era a data provável do parto, né? Que todo mundo, os médicos passam a data provável quando você faz 40 semanas. Então pode ser 15 dias antes, 15 dias depois. Au! Isso dói! Sua danada. Quer mais não? É. Aí ela tava prevista pro dia 25 de fevereiro. E aí ela nasceu no dia 7 de fevereiro. Mas foi assim. Como eu já falei, eu engravidei em junho de 2017. Você vai comer meu telefone? Só assim, vergonha. E aí em dezembro, exatamente na semana entre o Natal e o Ano Novo, eu comecei a sentir um incômodo aqui na lateral, só aqui do lado esquerdo, aqui na lateral, assim, um incômodo, uma dor que só crescia. Você tá concordando comigo? O que você tá fazendo? Me dá meu telefone. Acabou, escondeu. Ah, neném. Eu comecei a sentir uma dor muito grande na lateral das costas, aqui atrás, na lateral esquerda. E aí uma dor que não diminuía, tipo, não, diminuía assim um pouquinho, aí depois continuava, aí diminuía um pouquinho. E aí eu fiquei preocupada, eu tinha contratado uma doula, né, pra me acompanhar nessa fase da gravidez e do parto e do pós-parto, né, eu contratei ela. E aí eu mandei mensagem pra minha médica, ela não respondeu, ela tava fazendo parto. E eu mandei mensagem pra doula. Aí a doula falou, como é que é a dor? Aí eu expliquei mais ou menos, ela falou, Marília, é melhor você ir.
Marília, é melhor você ir pra maternidade, pra eu dar uma olhada. Você vai me deixar gravar? Você vai deixar a mamãe gravar? Ou não vai? Aí eu fui. Você tá de sacanagem com a minha cara? Eu fui pra maternidade em dezembro, né? Eu tava com 31 para 32 semanas. Então tava com 7 para 8 meses. Ainda era muito antes da hora. Mas eu fui pra maternidade e aí lá a gente descobriu que eu tava com... O médico fez um toque. A minha médica tinha falado que não era necessário, mas como lá no momento, pela circunstância e tudo mais, eu achei que seria melhor fazer pra poder ver se tinha alguma coisa acontecendo. Realmente tinha. E aí eu tava com o colo do meu útero, tava dilatado 1 centímetro. Vocês sabem que tem que dilatar 10 pra poder o bebê nascer. Então, se o colo do útero já tá dilatando, é porque já tem alguma coisa acontecendo, entendeu? E aí, como tava muito antes da hora, aí a gente ficou super preocupado. Mas assim, o colo do meu útero tava dilatado 1 centímetro. E o que eu tava sentindo era uma contração, era um princípio de contração, era se eu não fizesse nada, eu ia acabar engatando num trabalho de parto extremamente prematuro. E aí o médico falou, olha, você vai ter que ficar de repouso, você vai ter que colocar um remédio que é vaginal para poder segurar o bebê, para poder estabilizar as contrações, para você não ter um trabalho de parto prematuro e o bebê não nascer muito antes da hora, ter que ir pra UTI e tudo mais. Eu falei, beleza. E aí eu tomei injeção, muito doeu, puta merda, mas doeu. Foram 2 doses, uma por dia, com um intervalo de 24 horas, né? Então eu fui lá na maternidade, tomei uma do lado direito, depois eu fui no outro dia e tomei outra do lado esquerdo. Ainda bem que são só 2 doses e são só 2 bandas de bunda, porque, nossa, mas dói. E essa injeção que o médico passou, ela serve pra maturar o pulmão do bebê. Porque o pulmão do bebê é a última coisa que meio que fica pronta dentro da barriga, né? Então se ela fosse nascer prematura, pelo menos ela já estaria pronta. Só estaria muito magrinha, muito pequenininha, mas ela já estaria pronta. E aí eu tomei essa injeção e eu tive que ficar de repouso. Não era repouso absoluto, mas era um repouso. Eu não podia me mexer muito, eu não podia ficar muito tempo em pé, não podia pegar peso, fazer esforço, nem nada do tipo, ficar abaixando, nem nada. Isso foi em dezembro. Aí chegou janeiro, ficou de boa, de vez em quando eu sentia uma dorzinha, mas era super tranquilo. Eu tava tendo contração de treinamento, que é quando a barriga fica muito dura. Tipo, acho que faz meio que uma coisa assim. A barriga fica dura e aí volta e eu não sinto dor nenhuma, mas eu tô vendo que a barriga tá dura, tá bem dura. E aí eu tinha contração de treinamento, mas trabalho de parto mesmo eu não cheguei a ter. E aí o que acontece? No dia, deixa eu ver, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 3, por aí. Numa sexta-feira, eu acho que foi 2 ou 3 de fevereiro do ano passado, né, de 2018, eu fiz uma ecografia e aí tava tudo 100%, tudo normal. Isso era numa sexta. Fui embora, passou o fim de semana, no domingo foi aniversário da minha irmã. Ah, então sexta era dia 2, aniversário da minha irmã é dia 4, no domingo. A gente comemorou, saiu pra comer e tudo mais no aniversário da minha irmã. E na quarta-feira eu tinha agendado um outro exame, uma outra ecografia. Como eu tava com pressão alta, a médica passou exames semanais pra eu ficar fazendo de ecografia pra ver se tava tudo bem com ela. E aí, na quarta-feira eu tinha um outro exame agendado, que era dia 7 de fevereiro, 10h30 da manhã. E aí a gente foi, a mala da maternidade estava quase pronta, a dela estava pronta, mas a minha ainda não, faltavam algumas coisas. Então, tipo, coisa rápida, mas ainda não estava 100%, mas tudo bem, eu não imaginei nunca na minha vida que naquele dia 7 eu ia pra maternidade e ela ia nascer de noite, mas tudo bem. Aí a gente foi pro exame, era 10h30 da manhã, mais ou menos. E a gente tava lá
Eu e o Leandro, eu deitada, a médica passando um negócio na minha barriga e tal, e olhando, medindo e tal. Aí ela foi demorando um pouquinho mais, foi ficando um pouquinho mais calada. Aí eu olhei pro Leandro e fiquei tipo... Né? O que tá acontecendo? Aí a médica falou pra mim, você quer parto normal, né? Aí eu falei, quero. Aí ela, então eu sugiro que você vá pra maternidade agora, assim, daqui a pouco, né? E tente uma indução, porque o que tá acontecendo? Aí ela explicou um monte de coisa em termos técnicos, que tipo, hoje eu já não vou lembrar mais. Mas em resumo, meio que a minha placenta não estava mais nutrindo a Alice do jeito que devia, né? Assim, tava nutrindo, mas não do jeito que devia, não com 100% de eficácia. Aí ela falou, como você não tem mais risco de ter um bebê prematuro, porque ela já passou do tempo, bonitinho e tudo mais, vá pra maternidade hoje e tente uma indução. Quem sabe você consegue e tudo mais. Aí eu falei, beleza. Aí eu voltei pra casa, terminei de arrumar a minha mala, a gente ligou pro meu irmão pra ele vir aqui buscar a Luna e a gente foi pra maternidade. Sem falar com ninguém até então, né? Só meu irmão que tava sabendo. Aí a gente chegou na maternidade, era mais ou menos 1h da tarde. Aí lá eles pediram pra eu refazer a ecografia, porque eles queriam se basear no resultado de um exame feito lá dentro da maternidade, né? Aí eu fiz uma ecografia lá. Quando a gente tava esperando o resultado do exame, eu tava falando com a minha doula, e aí eu meio que deixei ela meio que em stand-by, sabe? Tipo, tá acontecendo isso, isso e isso, eu não sei se a Alice vai nascer hoje e tudo mais. Ela falou, Marília, me avisa, qualquer coisa, você me avisa que eu largo tudo aqui e vou pra mim. Eu falei, beleza. Aí, quando saiu o laudo da ecografia, o médico que veio falar com a gente, ele é um dos chefes do hospital, um dos sócios do hospital, sei lá. Ele veio falar com a gente e falou, então, o que tá acontecendo? Sua placenta não tá funcionando mais tão bem quanto deveria e tudo mais. Na época ele explicou bem direitinho pra gente, até nos termos técnicos, a gente até entendeu. Hoje eu já não vou lembrar, mas é basicamente isso. E ele falou comigo, olha, eu não vou te dizer que é melhor você fazer uma cesárea, porque, né, eu não sou seu médico, você que decide, a decisão é sua e tudo mais. Mas, se fosse minha paciente, minha esposa, minha filha, eu faria uma cesárea logo, porque não é mais prematuro o bebê, né? E como você tá com a placenta meio assim e tal, é melhor fazer logo. Aí eu falei, ele tipo, me deu a opção sem me dar a opção, entendeu? Aí eu perguntei do caso da indução, né? Porque eu queria muito ter tido um parto normal. E ele falou, olha, é muito arriscado, ela pode entrar em sofrimento. E aí, tipo, velho, o que eu vou fazer, sabe? E fala um médico, fala pra mim, eu grávida de 37 semanas, mais de 9 meses, né? Com aquele barrigão e tal. E ele fala pra mim, olha, seu neném vai entrar em sofrimento, a melhor coisa é cesárea, o que você vai fazer? Você pode decidir, fica à vontade pra decidir. Aí eu falei, gente, eu não tenho o que decidir, sabe? Eu fiquei muito triste, eu fiquei muito frustrada. Fiquei, de verdade, porque eu tava curtindo muito a minha gravidez, ainda tinha 3, 4 semanas pra eu curtir a minha gravidez, eu gostei muito de estar grávida. Mas assim, não tinha o que fazer, sabe? Eu não vou arriscar a vida dela. E aí se o médico tá falando, quem sou eu pra discordar, sabe? Quem sou eu pra ficar duvidando? Eu não tenho conhecimento técnico na área. E aí, vamos tirar essa roupa? Você tá com calor, você tá toda suada. Deixa eu tirar essa roupa. Alerta de nudes. Senta aqui, deixa a mamãe tirar essa roupa. Peladinha, só desenfadinha. Uma neném. Dá oi ali, ó. Dá oi. Cadê o oi? Vai me deixar no vácuo? É pra isso que servem os filhos, né? Deixar a gente no vácuo, falando com as paredes. Muito bem! Muito bem! Peraí. Então, deixa eu ver onde é que eu tava. Tá. Aí o médico me deu essa opção, né? Não me lame não. Deita aí bonitinho. Fica aqui. Aí, eu falei, beleza. Eu tava bem chateada, eu tava chorando, o Leandro tava tentando me acalmar. E aí a gente já sabia que a Alice ia nascer naquele dia, né?
Aí eu falei, beleza, mas pelo menos eu quero a minha doula aqui comigo. Aí ele falou, não, beleza, pode ligar pra ela, pode chamar e tudo mais, a gente espera. Porque realmente, gente, foi a melhor coisa que eu fiz na minha gravidez, foi contratar uma doula. Por quê? Porque foi por causa dela que eu vi tudo que eu vi, que eu aprendi tudo que eu aprendi, que eu fui em roda de gestante, que eu vi documentários, que eu estudei, sabe? Foi ela que me passou todas as informações e eu perguntava coisa pra ela, ela me respondia. Ela fez visita aqui em casa pra me ver e fazer plano de parto e conversar e ver como é que eu tava. E às vezes eu também desabafava com ela o que eu tava sentindo e tudo mais. Então, pra mim foi super importante. Enfim, ela ajuda com massagem, ela ajuda com exercícios lá durante o trabalho de parto, ela ajuda a manter o plano de parto seguindo direitinho, bonitinho, que a mãe falou que quer, porque o plano de parto é o quê? A mãe quando tá, eu acho que já no terceiro trimestre, né, que já entra no terceiro trimestre, ela faz com a mãe, a doula, né, faz com a mãe, o plano de parto, que é um papel, um documento, que tem várias coisas escritas que a mãe vai marcando o que ela quer que seja feito no dia do parto dela e o que ela não quer que seja feito. Por exemplo, no meu plano de parto, eu marquei o que? Eu gostaria muito do parto natural. Eu não queria anestesia e outra coisa, eu não queria que fizessem episiotomia em mim, que é aquele corte que eles fazem na parte íntima da mulher, que é pra ajudar o bebê a nascer, que isso é um mito, já foi provado que é um mito e que não é necessário se fazer. E assim, como eu teria uma cesárea fora de trabalho de parto, eu não ia passar por essas dores, mas o meu psicológico estava muito ruim, meu emocional estava muito ruim naquele momento. Então, ela lá do meu lado me acalmou muito, ela falou várias coisas que me deixaram bem mais tranquila, ela conseguiu me fazer curtir aquele momento, sabe? Apesar de estar sendo completamente diferente do que eu queria que acontecesse de fato, ela conseguiu me deixar tranquila. E assim, a médica que eu fiz no meu pré-natal, aqui perto de casa, ela não cobre parto, ela não faz parto pelo convênio, pelo plano de saúde, e é só a particular, e era muito caro, e eu não tive condição de contratar ela pro dia, né? E aí eu ia ter meu parto com um médico que estivesse lá de plantão. Eu não gostei da médica que fez o meu parto. Eu achei ela muito grossa, muito fria. Diz a minha doula que já conhecia essa médica e que ela é uma médica cesarista, o que é uma tristeza, porque no Brasil é disparado o número de médicos cesaristas. Por quê? Porque é mais dinheiro e é menos tempo, né, uma cesárea do que um parto normal. Então eu caí na mão de uma médica cesarista, mas a minha doula falou comigo, ó, Marília, você mesmo fazendo uma cesárea, você tem direito a pedir algumas coisas, a exigir algumas coisas que você quer, que podem ser feitas. Aí eu falei, tá, o que eu posso pedir, o que eu posso ter? E aí ela falou que eu podia pedir que desligassem a luz da sala, que eu podia pedir que desligassem o ar-condicionado, que eu queria ver a Alice assim que tirassem ela da minha barriga, eu queria ver que eles iam colocar anestesia em mim, mas eu não queria ser sedada, então eu queria ficar acordada. Que mais? Eu queria que esperassem parar de pulsar o cordão, pra poder cortar o cordão umbilical. Eu queria que ela viesse direto pro meu peito, direto pro meu colo, quando ela nascesse. No final das contas, o que eu consegui? Eu consegui que desligassem a luz da sala, deixaram só um foco de luz bem na minha barriga, porque a Alice tá num ambiente escuro e quentinho. Eu não queria que ela saísse no clarão e no ar-condicionado, entendeu? Então desligaram o ar-condicionado, não me sedaram, não amarraram meus braços, mas também não me deixaram pegar nela no primeiro momento, né? Porque quando ela nasceu, quando tiraram ela de dentro da minha barriga, aquele campo, que é aquele pano que fica assim na nossa frente, sabe? Quando a gente tá na cesárea, eles abaixaram aquele pano e aí eu pude ver que eles realmente tirando ela da minha barriga, né? E assim que tiraram ela, cortaram o cordão, embrulharam ela, trouxeram pra mim. Então, tipo, foi menos de... Eu acho que foi uma questão de 2 minutos, 3 minutos pra eles tirarem ela e depois darem a volta e trazerem ela. E encostaram ela no meu rosto, assim, super quentinha. Ai, é muito gostoso, sabe? E aí eu chorando horrores, porque eu sou dessas, chorei horrores. Mas foi bem incrível, foi bem inesquecível esse momento, apesar de ter sido completamente diferente do que eu imaginei, mas foi incrível, tipo, o nascimento de um filho, assim, é incrível, maravilhoso.
gente. Fiquem por aí, depois vocês me falam o que vocês querem ver. Se vocês querem algum assunto específico, alguma coisa. Tchau, até a próxima.